quero também neste momento cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor nos proporciona este momento para estarmos refletindo na sua palavra e também no final nós vamos estar orando. E antes de procedermos com a leitura do texto da palavra do Senhor, eu queria reforçar aqui, pedindo para você considerar essa chamada que o nosso querido obreiro Ricardo fez. Talvez você saiba de alguém que esteja precisando de que oremos por ela. Faz aí rapidinho um contato com ela, vê se ela está em sintonia e convide-a então realmente para estar conosco. E no final temos certeza que Deus tem algo maravilhoso para liberar nas nossas vidas. Neste momento eu queria ler no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Nós vamos estar então meditando nesta porção da palavra de Deus, tirando aqui ensinos para a nossa vida. E esse texto, ele é extraordinário, né? Nós vamos ler aqui aquele episódio da primeira tempestade que os discípulos enfrentam, né? Tendo a presença de Jesus no barco. Diz assim o texto da palavra de Deus, repetindo ali, Marcos, capítulo 4, de 35 ao versículo 41, diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus queridos, esta palavra me chamou bastante atenção e eu quero compartilhar a minha percepção desse texto também para edificar o seu coração. O próprio texto está falando de um momento tempestuoso, né? E o texto começa dizendo que naquele dia, está indicando aqui um dia muito especial. Que dia foi aquele? Foi um dia bastante intenso para Jesus, um dia que as suas atividades iniciaram desde a manhã e foram-se o dia todo. E Jesus, na sua condição de homem físico, ele estava realmente exausto, cansado, né? Precisando de um descanso. E nesta ocasião, Jesus estava também trabalhando a formação dos seus apóstolos, dos seus 12 apóstolos. E eles estavam numa vida de aprendizado, eles estavam numa vida de crescimento com o seu mestre. E eu gostaria, querido, de chamar a sua atenção, né, como foi a minha atenção despertada, para pensar em 4 níveis, né, da nossa visão da pessoa de Jesus Cristo. E eu pergunto, como
você vê Jesus? Ou quem é Jesus na sua experiência? Jesus aqui, nós podemos ver ele na condição de um líder, ver ele na condição de mestre, ver ele na condição de salvador e ainda no nível de Senhor. E essa experiência, nessa travessia do mar, Jesus estava ali na margem do mar da Galileia, e Jesus então dá uma ordem para que atravessassem para a outra margem, lá, o lado leste do mar da Galileia. Irmãos, e o texto vai indicar para nós que até este momento, Jesus não era mais do que um líder ou mestre para os apóstolos até esse presente momento. O texto vai nos deixar pensar que os apóstolos não conseguiam ver Jesus além desses dois primeiros níveis, de um líder, porque estava o tempo todo liderando eles, conduzindo a vida deles e também ensinando eles. E até a condição de Salvador parece que ainda não é uma situação clara para os discípulos. Talvez Jesus ali, ainda nessa experiência, Jesus só estava sendo mais um companheiro de viagem. Eles ainda não tinham adquirido a revelação, a compreensão, ou crido no nível maior da presença de Jesus. E o que chama a nossa atenção nesse texto é que quando Jesus dá ordem para atravessar para outra margem, Jesus é levado juntamente, os apóstolos levam Jesus juntamente com eles. E é isso que o texto vai dizer logo no versículo 36. O levaram consigo. Jesus está dentro do barco deles nesta a travessia do mar da Galileia. E devido então ao cansaço, o trabalho intenso que Jesus teve naquele dia, Jesus deixou a responsabilidade, de condução do barco aos seus formando apóstolo, aos seus formando discípulo. E o texto vai nos dizer, querido, que no percurso daquela navegação, formou-se uma tempestade. E essa tempestade assoprou-se na direção deles. E o texto vai nos dizer que a tempestade foi intensa, que causou na vida dos apóstolos medo. E ao ponto de se transformar num pavor. E é exatamente essa primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Que para a gente vencer uma tempestade, a tempestade aqui, ela pode estar indicando esse momento em que você está passando com a sua família, pode ser uma provação, pode ser um momento de sofrimento, um momento de angústia, pode ser também um clima de medo. E eu quero dizer para você, querido, que diante de um momento de dificuldade ou de provação, a primeira coisa que você precisa sustentar, é o seu controle. Não pode haver a perda do controle da situação. E quando a gente perde o controle da situação, ela vai se tornar pior. E eu quero dizer para os irmãos que os discípulos aqui, ou os apóstolos, melhor dizendo, eles tiveram medo. E há uma diferença entre o medo e o pavor. O medo, até certo grau, é uma defesa natural do ser humano e tem uma base racional. Para a gente identificar, eu queria identificar aqui uma
uma sensação para poder mostrar o que é o medo. Por exemplo, uma febre. O início de uma febre no nosso organismo está apontando que alguma coisa não está certo com o nosso corpo. A princípio, a febre, ela está indicando, chamando para uma alerta. Ela tem uma razão positiva. Agora, se esta febre, se este sintoma não for tomado providência logo para inibi-la e deixar que ela desenvolva, esta febre, ela vai levar para uma situação mais perigosa, né? Ela pode levar para uma situação mais grave e ela ter um resultado não bom na vida desta pessoa. Então, tudo aquilo que foge ao nosso controle provoca medo. Então, medo é, de uma certa forma, um sinal de, podemos dizer assim, de autenticidade, para eu me perceber, né, o que está à volta de mim e tomar as devidas providências. Agora, quando o medo se transforma num pavor, aí já esse medo, quando ele se torna incontrolável, aí ele já passa a ser nocivo e irracional. Por isso, amados, nós devemos cuidar para não permitir que o pavor domine. Como cristão, como uma pessoa que tem uma relação com Deus, mantenha, querida, a sua fé. É com ela que nós iremos vencer esses combates. A fé é algo muito nobre, é algo nobre que nós não podemos perder no momento de uma provação. E dentro de uma tempestade, ou seja lá a situação que nós estivermos enfrentando, é muito importante, querido, fazer uso do seu potencial, o potencial da fé. Tudo que você sabe ou pode fazer para se manter firme e não ser engolido numa tempestade, numa provação, num momento de dificuldade, é manter-se firme na fé, é encarar o problema de frente, nunca fugir da batalha, porque esse problema pode levar você a uma batalha e não podemos fugir da batalha. Nós temos que encarar a situação como um inimigo e para o inimigo não se dá as costas. Em relação ao inimigo, você tem que enfrentar ele de frente. Nós temos o exemplo de um dos guerreiros de Davi, por nome de Eleazar, um dos valentes de Davi, que uma certa vez ele lutou. Esse texto está em 2 Samuel 23:10, diz que ele lutou e até se cansar. Lutou, e a luta dele foi intensa, que ele não deu as costas aos inimigos e lutou de tal modo que a espada na sua mão, ela se apegou à sua mão, que a espada se tornou uma extensão do seu braço, e ele teve uma luta, insistiu na luta de frente, e ele venceu todos os seus inimigos. E esse, irmão, esse exemplo do Eleazar é um exemplo de empenho, que eu devo demonstrar, querido, diante de qualquer situação que se apresentar diante de mim ou diante de nós. Diante de uma investida dessa, por exemplo, uma tempestade, falando aqui sobre essa situação, todos nós sabemos que é uma tempestade. Ela vem. E quando ela vem, o que a gente vai fazer? É se prevenir, buscar um jeito de nos protegermos. A tempestade, ela vem e passa. E às vezes ela deixa um rastro, né, de destruição muito grande. Por isso, não podemos, de forma alguma, nos mostrarmos fracos no dia da tempestade, no dia da guerra, no dia da nossa luta.
Salomão, pelo Espírito Santo, no capítulo 24 de Provérbios, versículo 10, vai dizer-nos assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Qual que é o incentivo que nós estamos tendo aqui desta palavra? É que a tempestade ela deve ser encarada. A desistência nunca poderá fazer parte deste momento de enfrentamento. Se os discípulos, no meio da tempestade, tivessem desistido de lutar, com certeza o barco afundaria, ou então o vento lançaria contra o barranco, ou a um rochedo, pois eles tinham um objetivo. Na saída da margem do mar, era chegar à outra margem, é ir ao outro lado. E esta foi a ordem de Jesus para eles. Atravessamos para o outro lado. A ordem, a direção já estava dada. Uma coisa muito importante, querido, neste enfrentamento, é superar a timidez e também a incredulidade. É muito importante discernirmos a natureza dos ataques contra nós. É muito importante, no outro lado dessa primeira tempestade, Jesus ia libertar, naquela ocasião, um homem que era possesso de espíritos malignos, que vivia dentro dos sepulcros e ainda causando terror para os moradores daquelas 10 cidades, né? Daquela região de Decápolis. E esse texto parece até nos mostrar um levante do inimigo, né? Que era o possuidor daquele homem, devastando a vida deles. Mas o que importa, queridos, é que eu e você, diante de uma batalha, nós não podemos encarar uma batalha, uma tempestade, um contratempo com timidez ou na incerteza se vou ou não vencer. Nós temos que encarar com fé. A coragem e a fé podem não só nos livrar de uma tempestade ou de um contratempo, como também nos resgatar do naufrágio. O naufrágio é aquela situação de derrota que a pessoa vai ter se ela se mostrar fraca, tímida ou duvidar da ação de Deus. Eu chamo a tua atenção aqui para um dos sacerdotes da sinagoga, por nome de Jairo. Ele estava num enfrentamento, num problema no seio da sua família. O texto vai nos dizer que ele estava com uma filha moribunda e essa filha estava para morrer. E ele convida Jesus para ir curar a sua filha. E o texto vai nos dizer que nesta ida, quando Jesus vai indo à casa de Jairo, vem uma pessoa andando rápido, até mesmo correndo, e chega e sussurra e fala no ouvido de Jairo: ó Jairo, pode dispensar o mestre, porque a tua filha não vive mais, ela está morta. Neste momento, esta palavra para Jairo foi o naufrágio para a vida dele. Esta palavra para ele foi realmente um momento desastroso. Para ele, naquele momento, acabou-se a sua expectativa e ele vai então para o sentimento de entrega ao fracasso. Mas o Senhor que estava junto viu aquela reação de Jairo. O Senhor aproxima-se dele e diz: não temas, Jairo, crê somente. Oh, meu irmão, quantas vezes nós não temos ouvidos para ouvir esta palavra do Senhor soando no nosso coração, no nosso ouvido, no nosso espírito. Às vezes os problemas são tão grandes, são tão maiores do que as situações, que a situação, o desespero, a falta de fé e a timidez, ela sufoca os nossos ouvidos e nós não somos capazes de perceber esse falar de Jesus: não temas, crê somente.
Eu quero aproveitar este momento, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, sua casa, quem sabe você está no hospital, não sei qual é o quadro que você está enfrentando. Eu queria dizer para você, eu queria transpor esta palavra de Jesus para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, meu querido, não duvide. Não duvide. O caso aqui de Jairo, a filha já estava morta. Mas a palavra final, ela é de Jesus. E Jesus disse para Jairo: não temas, não tenha medo. Não entregue, não se renda a essa situação, mas creia somente. Com isso, Deus está dizendo que a tempestade, ela não irá durar para sempre, que você irá vencê-la se tiver coragem e fé. São duas características que não pode sair da nossa vida, é a coragem de enfrentamento e o exercício da fé na palavra do Senhor. E se nós agirmos assim, ainda que naufrague, o Senhor pode trazer à tona outra vez e lhe dar uma nova vida. Foi o que ele fez com Jairo. De fato, a sua filha estava morta, mas Jesus continuou com Lázaro. Jesus vai até a casa dele. E Jesus, quando sai de lá, deixou a filha de Jairo ressuscitada, curada, em plena condição de vida normal. Para que coisa mais gloriosa do que isso, meu irmão? O que nós precisamos aprender é clamar por Jesus. Há cristãos que até creem em Jesus, mas na hora H de crer na ação dele, de crer no potencial do senhorio dele, aí a gente dá uma vacilada tão grande e perdemos a bênção. Irmãos, é tremendo a gente pensar nisto. Eu quero despertar a tua fé nessa tarde. O meu desejo é que a lembrança desta palavra, desse episódio que foi verdadeiro, venha despertar no teu coração fé, para você poder sair deste momento e deste quadro vitoriosamente. Queridos, quando enfrentam um problema sério, quando a tempestade açoita a sua vida, correm, às vezes a gente corre para um profeta aqui, a gente corre para um abençoado ali, a gente corre para os braços daqueles que têm o exercício dos dons, a gente corre para tantas fontes, ao invés de corrermos diretamente para a fonte segura que é o Senhor. Ô irmão, a gente contar com as orações, com o exercício dos dons na vida das pessoas é uma bênção, e são recursos da parte de Deus para a nossa vida. Não estou dizendo que isso não é bom, isso é maravilhoso. Eu poder contar com meu irmão ali, com a minha irmã ali, com aquela pessoa que Deus usa lá. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que a gente, antes de tomarmos essa iniciativa de corrermos para as possibilidades, Ele quer que nós corremos diretamente para Ele, para a fonte, porque Ele tem uma resposta maravilhosa para nós. Ele tem a resposta que eu e você precisamos ter. Então, amados, pense nisto, corra para o Senhor, procure realmente ouvir a voz dEle, em meio a todo este contratempo, essa dificuldade que você está vivendo. E quero dizer ainda, meu querido, uma outra percepção. Diante da tempestade, não salta do seu barco. Imagine se os discípulos, em vez de lutar contra as ondas e de clamar pelo Mestre, tivessem se atirado ao mar. Possivelmente todos teriam se afogado. Na tempestade, na luta, na adversidade, o lugar mais seguro é você manter-se no barco, é você manter-se em fé,
é você manter-se seguro, confiando na palavra do Senhor. Meu irmão, o barco da sua vida pode representar o seu emprego, certo? Um exemplo aqui, às vezes você vai mal lá no seu emprego, ou percebe que as coisas não estão indo bem, aí você já pode tomar aquela iniciativa, né, de querer resolver as coisas do seu jeito e se dar mal. Pode ser um problema familiar. O barco seu pode ser também aí, mas essa tempestade pode ser também aí o seu casamento. As coisas estão sendo abaladas. Mas veja, queridos, não abandone o barco simplesmente para fugir da tempestade. Só faça isto se você tiver uma orientação divina muito clara, como a experiência de Pedro na segunda tempestade citada em Mateus capítulo 14, dos versículos 28 e versículo 29. Uma outra situação, uma outra tempestade. O barco estava ali açoitando, o barco estava realmente, as ondas eram temerárias. E, nessa segunda vez, Jesus não estava dentro do barco com eles. Jesus havia ficado, Jesus veio andando sobre o mar. E Pedro, então, naquele pavoramento, aquele medo, quando ele vê o Senhor em plena situação, ele ainda não tem certeza que ele está vendo o Senhor. Ele não tem certeza que é o Senhor que está ali. Por isso ele diz, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus permitiu, pode vir. Então ele tinha ali uma ordem de Jesus, vem, pode descer do barco, Pedro, e vir. Sou eu mesmo, pode vir aqui. Irmão, para você sair do barco, é só mediante uma palavra do Senhor, uma ordem do Senhor, mas não vai se lançando pelas suas emoções, ou pelas suas escolhas, ou as decisões precipitadas. Não tome decisões precipitadas diante ou no meio de uma tempestade, ou no momento de uma provação, no momento de contrariedade. Não é hora de tomar decisões, é hora de você parar, para poder ouvir a voz do comando. E uma coisa importante, para não se perder diante dessa tempestade, é obedecer a Jesus. Toda a vida cristã deve ser uma vida de obediência a Cristo, em ambas as tempestades, tanto naquela que o Senhor está junto no barco, como aquela que ele está fora do barco. Irmãos, às vezes a nossa dificuldade, a dificuldade que nós temos, porque Jesus, a gente fala tanto dele, mas na vida de muitos cristãos, Jesus ainda só é um mestre. Ou ele é um companheiro de viagem, até um salvador. Muitos têm feito de Jesus, até nesse terceiro nível, ele até vê Jesus como um salvador, mas ainda não alcançou o entendimento que Jesus, ele precisa ser mais do que mestre, ele precisa ser mais do que um líder, ele precisa mais do que ser salvador, ele precisa ser o Senhor da situação. Aqui está o segredo. Ele precisa ser Senhor absoluto da nossa vida. Se ele for reconhecido como Senhor, os outros 3 níveis estarão juntos. Mas se eu não tiver Jesus como meu Senhor, eu posso me perder no meio da batalha. Eu posso tomar atitudes e decisões erradas na minha vida. Mas se nós estivermos obedecendo a Cristo, se nós estivermos na vontade de Deus, a tempestade que nós encontrarmos pelo caminho não nos destruirá. Deus enviou para ela e não permitirá que
pereçamos. Lembre-se disso, amado. Deus vai permitir situações assim. Agora, por que Deus vai permitir isso? Deus tem propósito nisto. Cristo não deixou dúvida quanto à possibilidade de enfrentarmos tormentas em todas as áreas da nossa existência. Ele afirmou: vocês terão lutas. No mundo vão passar por aflições. Mas não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Essa verdade incontestável cumpriu-se na vida de todos os grandes servos de Deus. Na minha vida, na sua vida vai acontecer. E às vezes a permissão de um contratempo na nossa vida é para nos libertar de um coração soberbo, de um coração autossuficiente. Há pessoas que se mostram muito seguras de si mesmas, têm orgulho do seu conhecimento e de suas posses até, mas em uma situação de perigo entram em pânico. A sua segurança e o seu orgulho ficam reduzidos a nada. E às vezes, uma provação intensa vai quebrar o orgulho do coração, vai quebrar essa alta confiança humana e abrir os seus olhos para recorrer a alguém que é maior do que você, maior do que a mim mesmo, e eu poder ver o Senhor. Na vida espiritual, meu querido, nessa caminhada espiritual, ocorrem essas coisas. Às vezes perdemos a noção de nossas limitações e nos achamos autossuficientes, como se pudéssemos resolver todos os problemas sem a ajuda de Deus em nossa vida. Quantas vezes nós somos tentados a agir pelas forças do nosso braço? Quantas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa forma? E às vezes temos perdas, temos prejuízos, simplesmente por não termos um coração quebrantado diante de Deus. Simplesmente por não reconhecermos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, nós sofremos perdas. E só vamos acordar para o senhorio de Jesus e clamar por Ele depois que as perdas aconteceram. A permissão de Deus nas provações também tem como propósito levar-nos a reconhecermos o poder de Jesus na nossa vida. E nós só iremos conhecer a Deus de fato, meus irmãos, experimentando a ação do poder de Deus na nossa vida. E isto é algo que vai estar presente no nosso cotidiano. Na tempestade devemos clamar por Jesus. Só pedimos ajuda quando nós entendemos alguém que é maior do que eu. Mas enquanto eu estiver sentado no trono, enquanto eu quiser lutar, eu vou perder. Eu vou me perder e vou perder muito. Nós precisamos entender que a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, uma coisa interessante que a gente pode observar nesse texto, a fé dos discípulos, dos seus apóstolos, ela estava em um processo de crescimento. Na tempestade de Marcos capítulo 4, Jesus vai dizer para os seus apóstolos: vocês ainda não têm fé. Não tendes fé. Jesus afirma isso para eles: vocês ainda não tendes fé. Jesus não achou fé, nada de fé na vida desses homens. E o versículo 41 do texto que nós lemos, no finalzinho, para comprovar isso que eu estou te dizendo, os discípulos, os apóstolos vão dizer: mas quem é este homem? Irmão, isso aqui é a maior afirmativa de que os apóstolos, ainda nesse seu início de formação aqui do seu ministério apostólico, eles ainda não tinham a revelação no coração deles quem realmente era Jesus. Até aqui, Jesus era o mestre. Até aqui, Jesus era para eles um líder e mestre. Mas
ainda não tinham entendimento quem realmente Jesus era. Tanto que eles ficam admirados quando eles despertam a Jesus, talvez despertando Jesus para ser mais um que fosse ajudar a remar para vencer a tempestade. Eles ficam surpresos que quando Jesus se levanta lá da polpa do barco, Jesus dá uma ordem, né? Dá duas ordens. Cala-te e aquieta-te, e houve bonança. E esses 12 ficam ali perplexos, olhando um para o outro e dizendo, mas quem é este? É a prova que eles ainda não tinham realmente fé, e ainda não tinham alcançado a revelação. Mas na segunda tempestade de Mateus capítulo 14, ali Jesus já encontra uma pequena fé. Interessante, você pode observar lá o texto. Jesus já encontra ali uma pequena fé. E no versículo 33 de Mateus capítulo 14, da segunda tempestade, os discípulos já estão dizendo, os apóstolos, né? Já tendo aqui um acrescentamento, já tendo aqui um progresso, né? nessa intimidade com Jesus, e eles agora já podem dizer que este verdadeiramente é o Filho de Deus. Em Marcos capítulo 4, não tem fé, e eles perguntam, quem é este? Mas na segunda tempestade, eles já podem dizer, né? Jesus já pode dizer que encontra neles uma pequena fé, e eles vão afirmar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, irmãos, a tempestade na nossa vida é para nos fazer crescer. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo, o seu entendimento de Jesus chega até o Salvador, aquele que apaga fogo, né? Aquele que resolve o problema instantâneo quando ele surgiu. Talvez para muitos, Jesus ainda não passa de um Salvador. Mas o nível maior que Deus quer nos levar é o nível de reconhecê-lo como Senhor, o dono de todas as situações, sejam elas pequenas, médias ou grandes. É este nível que nós precisamos alcançar na nossa vida cristã, na nossa vida de fé. Alcançar a revelação que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do passado, presente, será o Senhor do futuro. Ele é o Senhor que tem solução para qualquer de nós em qualquer momento. Inclusive esse momento agora, meu irmão, que você está enfrentando, que você está lutando. Quem sabe você, papai, mamãe, está enfrentando uma luta porque você está vendo o seu filho ou sua filha escambando para um caminho de destruição. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, mas você sabe qual é. Então, muitos cristãos estão levando Jesus no barco tão somente. Mas Jesus não está no barco das suas vidas. E Jesus está ali presente, como Ele está presente conosco. Ele está sempre presente, mas às vezes nós não vemos a presença dele conosco. E é este nível que nós devemos alcançar, de vencer, de progredirmos na fé, ao ponto de podermos ajudar outros. Eu quero reafirmar aqui, amados, que Deus permite que passemos por tribulações para que possamos, com experiências adquiridas, ajudar outros que estejam enfrentando tempestade como as que nós já enfrentamos e como as que nós estamos vencendo na nossa vida. As tribulações, as provas, elas só trazem benefícios para nós. Não é por acaso que Tiago, o irmão do Senhor, no primeiro capítulo ele diz, tem de motivo de toda alegria
ao passardes por várias provações, sabendo que a provação ela vai operar na sua vida a maturidade na fé. É interessante, a linguagem da palavra de Deus, para nós é essa, tem de motivos, de alegria, porque uma tempestade, uma enfermidade, um problema financeiro, problema seja ele qual for, se nós soubermos aproveitar bem disso, nós só iremos crescer, nós iremos avançar na nossa intimidade com o Senhor, porque de outra forma não buscaríamos a Deus. Seria muito bom se nós fôssemos todos liberados a buscarmos a Deus nos tempos de bonança, porque no tempo de bonança é crescimento e ampliação das revelações do Senhor. Mas, infelizmente, parece que a gente só aprende as duras provas. As duras provas. E Jesus é o nosso exemplo. Meu querido, Jesus, Ele está presente. Ele está presente. A presença de Jesus no barco da nossa vida, queridos, não significa que estamos livres das tempestades. Significa que o barco jamais vai afundar. Esta é uma verdade absoluta. Eu quero repetir esta afirmação. A presença de Jesus no barco da nossa vida não significa que estamos livres das tempestades. Significa, sim, que o barco jamais irá afundar. Se porventura houver um afundamento desse barco, pode ter certeza que Jesus trará de volta. Ele está conosco nesse barco. É esta visão que eu e você precisamos ter da vida. O Senhor está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até que se consuma ou que se cumpra toda a palavra que Ele nos ensinou. É isso aí, meus queridos. E se naufragar, Jesus pode trazer de volta novamente. Toda a tempestade, por maior que seja, é insignificante diante do poder que há no nome e na pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê, meu irmão? Você crê, meu querido? Você que está aí, você que parou para me ouvir esses minutos, você crê comigo que Jesus, Ele quer reagir agora, Ele quer atender um clamor da sua parte. Meu irmão, tempestade não tira sono de Jesus, não. Tempestade não incomoda o Mestre. Tempestade não produz agitação no Senhor. Ele é Senhor da situação. Essas coisas perturbam o nosso coração. Abalam-se as nossas estruturas, o nosso emocional, ao ponto até de levar a gente a duvidar de que há alguém cuidando de nós. Nós sim nos abalamos, mas nenhuma dessas situações que nós enfrentamos na nossa vida sequer tira o sossego do Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele quer que você aproprie hoje, Ele quer que você aproprie neste momento na sua vida, que Ele, da ordem que Ele está dizendo, Ele está mandando aquietar o mar agitado da sua vida. Ele está mandando o mar calar-se na sua vida. Aproprie-se disso. Aproprie-se disso. Não fica perguntando para você mesmo, né? Quem é Ele? Será que Deus pode mesmo? Não, Ele já deu a ordem. Aproprie então dessa vitória na sua vida. Aproprie, Ele já deu a ordem. Ele já mandou calar, Ele já mandou cessar na sua vida. Eu quero repetir esse versículo para você. No versículo 39. Olha que coisa tremenda. Ele, sendo despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te.
Toma esta ordem para você agora, não importa o problema que você está enfrentando, toma, receba essa ordem do Senhor. Lembra que aqui ele está dando a ordem. E ele venceu, e hoje, ele foi exaltado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aquela autoridade que ele conquistou, ele passou para nós. Então vamos fazer uso dessa autoridade, vamos determinar agora a bênção e o milagre de Deus na nossa vida. Aí onde você está, seja na sua poltrona ou na sua cama, não sei onde você está agora, né? Eu posso imaginar aqui muitos quadros na minha vida. Quem sabe você está em casa e o seu que está sofrendo esteja internado e você nem consegue ir lá, você não consegue nem vê-lo. Então, atende esta palavra do Senhor no teu coração. Eu vou orar por você com base nisto que eu acabo de falar com você, e eu quero crer que no final dessa oração você vai receber notícias de vitória na sua vida. Amém? Coloque então a mão no seu coração e vamos orar. Pai, ó Deus, quantas lições extraordinárias, ó Deus, nós tiramos da sua palavra. Oh meu Deus, nós estamos sempre diante da palavra do Senhor. Avancem, avancem. Ó Deus, e este texto, a ordem dos discípulos era que eles deveriam avançá-lo. E eles avançaram. E eles foram até muito inteligentes, levar o Senhor no barco deles. E eles experimentaram o agir do Senhor quando ele ordena que o mar se cale e se aquiete. E isto causou, meu Deus, uma admiração no coração deles. Mas o Senhor não quer que nós simplesmente sejamos impactados ou admirando a sua palavra. O desejo e o querer do Senhor é que nós experimentemos o poder da sua palavra. Ó Deus, o Senhor quer nos levar ao nível de fé, para que quando estivermos diante de qualquer situação como estas, que estão diante de nós e de tantas pessoas, de cada um poder dizer, cada um poder afirmar, ele verdadeiramente é o Filho de Deus, que venceu na cruz, que pagou o preço de todas as situações, inclusive da minha vida. É Ele quem venceu Satanás, é Ele quem venceu as trevas, é Ele quem venceu a doença, e é Ele quem disse que pode me sarar, que pode me curar, que pode nos curar. Deus, que esta palavra entre agora no coração de cada um, ó Deus, e esta verdade vir a ser parte, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas. E eu quero declarar essa pessoa agora, que está sobre um leito, que está acometido de dores, de situações as mais diversas, que esteja internadas, esteja no apartamento ou numa unidade de tratamento intensivo. Deus, todas essas pessoas, Deus, que foram alcançadas agora e entenderam que o que elas precisam entender e chegar ao nível de reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer que não há circunstância alguma maior do que a manifestação ou do que o poder que há no nome de Jesus, pois do poder deste nome eu ordeno: enfermidades, vai embora, demônios, sai da vida desta pessoa, espírito das trevas, você que atormenta essa vida, você que perturba, você que oprime, deprime, é uma ordem, saia dela agora. Em nome de Jesus, espírito de depressão, da opressão, da angústia, deixe essas vidas agora, deixe em nome de Jesus. Eu declaro todas agora abençoadas, abençoadas. Oh Deus, em nome de Jesus, para a glória do nosso grande Deus. Amém, Senhor. Amém, amém. Queridos, receba então a bênção do Senhor na sua vida, se fortaleça, cresça, né? E olha para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha como Senhor e Salvador da sua vida e você experimentará grandes coisas. Deus te abençoe e até a próxima.